Qual A é paz do minha? Senhor Jesus. Agora não Hoje deu. vai ser ótimo, sabe? A gente vai ter muita Cortar um risada e bocado. muita glória. E o bom aqui é que a gente não corta. A paz do Senhor Jesus, a gente está começando mais um podcast Voz da Assembleia de Deus. É claro que é alegre, é vibrante, é impactante, é a voz da Assembleia de Deus. E a gente está contando a nossa história. A nossa história tem passado, tem presente e futuro. E algumas coisas do passado são a raiz que faz com que as coisas do presente aconteçam. E eu trouxe hoje para falar sobre o Ministério de Mulheres, assim, com muita propriedade, a irmã Lourdes Ramalho Rocha, nossa amiga do peito, do coração, que eu digo que quando eu crescer eu quero ser igualzinha a ela, coisa que nunca vai acontecer, porque eu estou velhinha e não consigo chegar nem perto. Queridos, a gente vai conversar com a irmã Lourdes a respeito do trabalho, de como era, de como ela vê atualmente, de como está sendo. Por quê? Porque a nossa história não tem memória, a gente esquece o passado. Nós esquecemos mesmo. E a Bíblia diz para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E às vezes nós esquecemos, isso, passado passou. Então vamos conversar com a irmã Lourdes Ramalho, paz do Senhor Jesus, irmã Lourdes. É um prazer ter você conosco aqui no nosso podcast Voz da Assembleia de Deus. Paz do Senhor, irmã Euseni, missionária Euseni. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, agora no programa Voz da Assembleia de Deus de Imperatriz. Vamos começar, irmã Lourdes, de quando você veio para Imperatriz. Porque você é paraense, né? Eu lembro que você dava uma chiadinha, né? Como é que foi vir do Pará para Imperatriz? Quem veio? Quantos? Nós somos maranhenses, na realidade. Só que na nossa adolescência fomos embora para Belém do Pará. E foi em Belém do Pará que nós aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Eu digo nós, meu pai, minha mãe e meus 11 irmãos. Da glória! A primeira jovem que eu ouvi falar a língua e ser batizada com o Espírito Santo foi a irmã Lourdes e a Luzia. Eu achava que o Espírito Santo era só para velho, sabe? Então, moça, rapaz, isso para mim, eles não podiam falar língua estranha, que isso não era para nós. Quando a irmã Lourdes chegou aqui, Imperatriz, que eu vi a irmã Lourdes com a Luzia falando língua estranha, eu olhei assim e falei, e pode? A mamãe pode, minha filha é para todo mundo. Aí vocês chegaram aqui em que ano, irmã Nós Lourdes? chegamos aqui em 1970. Eita, O círculo de oração eu tinha acabado de nascer, moça. tinha começado naquele ano, Meu em Deus. março, que começou, não é? O aniversário Com a irmã em Maroca, março, né? com a irmã Maroca. Irmã Maroca é a esposa do pastor Luiz de França Moreira. E nós chegamos aqui no dia 30 de março. Então, o ciclo de oração estava novo, Zerado quase. zeradinho, festa para todo lado. Jovem não podia fazer parte do círculo de oração, né? É como se o círculo de oração fosse para velhos, Só para senhoras, irmãzinhas do cocó. Eu um dia conversei com uma que já foi diretora, que eu queria ingressar, eu jovem. Aí ela foi, traga seu cartão de membro. Só ingressava se tivesse o cartão de membro. Nessa época eu já era casada. Eu já podia ingressar, mas tinha que ter o cartão de membro. Eu fui a primeira jovem que ingressou no círculo de oração, né? Eu fui puxada, a irmã Domingas era do círculo de oração e ela me convidou, foi Domingas, para fazer o louvor do círculo de oração. E eu entrei, moço do céu, nunca mais saí. E não pode mais sair, não. Irmã Lourdes, você casou, teve filhos com o que eu chamaria exemplo dos fiéis na face da terra, o irmão Edmar. Meu amado. O Edmar era aquele crente que, durante o culto, podia o irmão estar frio, o culto podia estar ruim, podia estar do jeito que tivesse. O culto que ele fazia para Deus era diferenciado, né? Ele nunca achou o culto ruim. Nunca achou o culto ruim. Eu tenho imagem viva dele na minha mente,
ele lá em cima com a mãozinha assim, glorificando, aí a gente olhava assim para a igreja, nada, nem no púlpito, nada, mas ele estava lá glorificando. É verdade. Ele era um diferencial. Ele era né? um adorador. Quando nós casamos, para você ver quanto a mulher tem muita influência na vida do seu esposo. Quando nós casamos, ele nunca tinha lido a Bíblia Oh, meu Deus. todas. Só lia aquele versículo aqui e acolá. Aí, nosso primeiro ano de casado, nós nos colocamos na disposição de ler a Bíblia toda. E para a glória de Deus, quando fizemos 1 ano de casado, nós tínhamos terminado de ler a Bíblia toda. E aí começou ele todo feliz, cheio da graça, e não era batizado com o Espírito Santo. E um dia na Jerusalém, o pastor Antônio José Dias estava numa campanha de Jesus batizar com o Espírito Santo, chamou as pessoas lá na frente. Aí muita gente foi batizada, aí ficou o irmão Samuel e o Edmar. Irmão Samuel... Diretor da rádio. Diretor da rádio, Era amigo do peito, né, dele. do Edmar. Aí o pastor José Dias disse, eu só vou sair daqui, se os irmãos quiserem sair, pode sair, mas eu só vou sair daqui quando o irmão Edmar for batizado com o Espírito Santo. Edmar e o Samuel já era? Não, o Samuel também estava lutando para si. Moço, até hoje o Dias está lá esperando o Samuel. Aí o irmão Samuel me contou depois, ele disse, eu vou ficar aqui, essa bananeira verde não sai, não pega fogo não. O Samuel é muito engraçado. Aí saiu e o Edmar ficou. E loguinho ele recebeu o batismo com o Espírito Santo. A igreja se alegrou muito por ver aquela bênção acontecendo. E daí para cá, o meu amado foi só se chegando mais perto cada dia do Senhor e para a glória de Deus. Tive a honra e a felicidade de ser sua esposa, de desfrutar das alegrias juntos. O negócio de Espírito Santo é interessante. Primeiro, eu não acreditava que jovem podia ser batizado. Depois, eu não queria. Não queria. Porque eu achava feio. Eu achava muito estranho, né? E eu lembro que teve uma convenção e estava aquele fogo e o povo tudo, vai aqui na frente para ser batizado com o Espírito Santo. E o povo tudo ajoelhou e eu, saí lá pelo fundo, fui para a casa da irmã Maroca, fui lá para fora conversar com o Caleb, o Joelson, o Jodilson. É tudo novinho, né? E nós conversando lá fora, depois a irmã Maroca chegou lá, me puxou pelo braço. Não é para ficar aqui, é para ir para a oração. Ele me puxou e me colocou lá de joelho na frente do altar. E eu, meu Deus do céu, quando ela colocou de joelho na frente do altar, o povo tudo já falando língua estranha e eu, quietinha, boquinha fechadinha. Aí você chegou, botou a mão na minha cabeça e eu falei, oh meu Deus do céu, logo na minha. E eu aqui pensando, tira a mão da minha cabeça, foi a última lembrança que eu tive. E aí eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi batizada. Foi tua mão colocada na minha cabeça. Aí pronto, de lá para cá o relacionamento com Deus virou outra história, né? Muda totalmente. Tá. Quando você começou no Círculo de Oração, irmã Lourdes? Como diretora do Círculo de Oração? Como diretora, eu fui ser diretora lá na congregação Jerusalém. Começou lá, né? Comecei lá. Aí esqueci o... na geral mesmo, quanto tempo você passou? Aí eu fiquei na Jerusalém 1 ano, aí no próximo ano já entrei para geral. Quantos anos? Mais ou menos uns 18 anos. Meu Deus. Lute, vamos voltar para o Círculo de Oração? Foi 1900 e carne assada? 1900, eu gosto de 1915, né? Foi há muito tempo. Mas eu queria, assim, falar sobre os trabalhos que o Círculo de Oração fazia. Eu lembro de uma irmã dizendo, meu Deus do céu, eu vou sair do Círculo de Oração, irmã, eu não tenho mais tempo, porque eu quero fazer toda coisa que vem para a gente fazer, que a gente fazia aquele calendário, né, de atividades, vamos fazer isso. Boletim. O boletim, vamos orar por isso. E aí ela dizia, tem muita coisa no informativo, irmão, não dou conta de fazer, não. Aí ela disse, mas se eu sair, eu vou ficar sozinha fora.
Então eu tenho que ficar. Eu quero começar perguntando para a senhora como é que acontecia a inspiração para todo aquele tanto de trabalho que era feito naquela época. Porque Mulher mulher é gosta dona de de casa, trabalhar. né? Já tem É, trabalho com o marido, com o filho, algumas sim, mulheres trabalham fora de casa, mas tinha atividade demais. Como é que vinha essa inspiração para a irmã Lourdes? Como é que você fazia? Irmã Euseni é o Espírito Santo. Quando nós temos o Espírito Santo e queremos fazer o melhor para o Senhor, o Espírito Santo fala conosco, nos orienta. E também nós tínhamos uma diretoria forte. A gente se reunia com a diretoria e Lá no terceiro andar da casa da já irmã Lourdes, na lá em salinha casa, a legal. tarde toda. Aí uma dava uma ideia, outra dava outra, a gente orava e quando terminava nós fazíamos um boletim informativo. E tínhamos os relatórios, cada mês, cada um entregava, cada congregação entregava o seu relatório para a sua coordenadora diária. Tinha coordenadora diária. Aí aquela área, aquela coordenadora recebia todos os relatórios das congregações. Nesse dia que a gente se reunia lá em casa, aí a irmã Fátima Rolim era secretária, trabalhou muito. Um abraço para você, querida. Trabalhou muito, muito útil na obra do Senhor. Aí ela fechava o relatório. Eu tenho até aqui um que eu encontrei lá Nós vamos solto. já falar desses trabalhos. Eu sei que o Círculo de Oração, naquela época, a gente tinha trabalhos diferenciados, né? É. Como, eu não vou nem falar em fazer Dia dos Pais, Não, pai especial, fazer Dia das Mães, fazer café da manhã. Eu não vou nem falar nesse trabalho. Eu quero falar naquele mais visita de hospital, Fazíamos presídio, visita, presídio, caminhoneiros, aquele lanche para caminhoneiro, caminhoneiro, né? fazíamos também No leprosário, no abrigo de de velhos, né? velhos, Desses trabalhos, qual que a senhora podia dizer que teve uma experiência que impactou a senhora? Pode ser uma, duas, num trabalho ou dois. Qual a experiência que mais impactou a irmã Lourdes? O primeiro trabalho que nós fizemos de evangelização no calçadão. Esse foi o primeirinho. Nós levamos o coral, que ainda não era tão grande, e saímos da Getúlio Vargas, aqui em cima, na Getúlio Vargas, e parava na esquina de um dos comércios grandes, e a irmã Edileuza tocando com o seu instrumento e o coral cantando. Foi uma evangelização a primeira. E a gente entregando folheto. E as De outras loja em loja, pessoa a pessoa. entregando folheto e outra pregando. E nós fomos até no calçadão e lá tinha um restaurante. Eu já tinha conversado lá no restaurante. E quando nós encerramos, foi aquele almoço nesse restaurante. Eita, foi a melhor parte. Com muito refrigerante. E nesse dia, Jesus salvou, o Senhor operou maravilhas. Vale a pena, sabe, irmã Euseni, esses trabalhos. Aí ele passou a ser Aí passou a ser um dos trabalho, trabalhos do um dos Círculo de Oração. trabalhos, Nós fazíamos muito caminhada evangelística. Só mulheres. Era uma bênção para a glória de Deus. Vamos falar de mais uma experiência. Como foi que surgiu a ideia de levar lanche para caminhoneiro? Que a gente acha que eles não precisam, Exato. né, de Jesus. É complicado. Caminhoneiro, depois surgiu até, o pastor Wilson criou Caminhoneiros para Cristo na Secretaria de Evangelismo. Hoje Pastor Sebastião também fez um trabalho uma época com os... É o que eu lhe digo, é o Espírito Santo. Você tendo o Espírito Santo e querendo que ele lhe oriente, ele orienta, ele fala. E os caminhoneiros trouxe vários resultados.
E visita, irmã Lourdes. Como é que eram feitas as visitas? Eu vi no relatório de 2014, mais de 26 mil visitas. Eu acabei de dar uma olhadinha, mais de 26 mil visitas. Como é que eram feitas essas visitas? Nós dividíamos tudo por área e congregação. Cada coordenadora da sua área fazia divisão e ajudava. Ela não era só para pegar relatório, a coordenadora realmente tinha um trabalho grande, porque ela acompanhava todas as visitas, as anotações, e nós temos muito que agradecer a Deus, porque cada visita o Senhor se fazia presente. Fazemos visita nos hospitais e Jesus curando, Jesus salvando. Teve uma época que nós fizemos um trabalho de passar a tarde toda em um hospital que era conveniado com o SUS. E lá nós encontramos muita gente carente. E nesse dia, os pacientes carentes que não tinham acompanhante, todos foram feita a higiene pessoal e distribuímos frutas, distribuímos biscoito, bolacha, distribuímos material de higiene pessoal. Foi um dia de festa, para a glória de Deus. Cumprindo o papel da igreja, levando Jesus, mas levando o que eles estão precisando. Porque a Bíblia diz que não adianta tu dizer que Jesus é o pão da vida e a pessoa está morrendo de fome e tu não dá um pedacinho de pão, né? Não adianta. Então a gente tem que dizer que Jesus é o pão da vida, mas dá um pedaço do pão daqui da terra mesmo. E fazíamos também, Eusênia, visita lá na CGPO, na delegacia, na época. Na cadeia. Na cadeia. Naquela época era cadeia. E nós levávamos um número de mulheres que dava um coral. A gente saía cantando dentro, porque tem aqueles presos que não podem sair. Na cela, Na cela. Aí a gente saía cantando na frente da cela. E eles chorando, chorando. Teve uma época que a gente encontrou 2 celas de presos que todos eram desviados das igrejas evangélicas. Meu Deus do céu. Esse dia foi muitas lágrimas, muito. Eles choravam muito e muitos se reconciliaram. Era um trabalho animado. A gente levava lanche. Mulher gosta de comer, né? É verdade. Aí eu levava lanche. Fazíamos um trabalho para a glória de Deus. Manu, tem uma experiência que nós fomos visitar, eu fazia muito parte da visita, a gente ia de manhã cedo para a oração, né? Eu, Maria Bandeira, Lourdes Nezailde, era o quarteto em si maior. Eu lembro que chegava nas igrejas, chegou uma igrejinha que tinha um menino com a cabeçona, né? E aí, aí eu toda animada, eu dizia, nós vamos orar e Jesus vai curar. Eu animada para chamar, né? Jesus vai curar, vem aqui na frente todo mundo que Jesus vai curar. Aí quando o povo chegava de hora, Maria. Era assim. A minha fé era para chamar. A da Maria Bandeira era para orar. Era hora, Maria, Ora, verdade. Maria. Aí Jesus curou realmente aquela criança. Jesus Outra vez, curou. uma irmã que era presidente do círculo de oração, e ela estava cega, e nós fomos visitar. E nós saímos de lá muito triste. Lembro. Aí saímos de lá muito triste, aí tu disse, nós vamos passar essa semana orando e jejuando, e aí a gente vem aqui antes dela ir fazer a cirurgia dela, que ela ia para Teresina, né? E nós passamos a semana toda, às 4, orando e jejuando, aí voltamos. Chegamos lá, a mulher, não vou mais para Teresina, não. Naquele dia que vocês saíram daqui, alguém bateu na porta que eu fui abrir, eu consegui ler lá na frente, a mulher foi curada. No dia que nós saímos de lá, aí eu falei, moço, nós passamos uma semana todo dia estragando a oração. A mulher já estava curada. Assim, Deus operava. Opera. Ele opera até hoje, mas hoje basta a gente ir atrás. A gente pedir. Então, tem muita experiência do círculo de oração para mim, que são assim, muitas experiências impagáveis. Boas. Aquela oração de manhã, eu lembro do Edmar, a gente ia fazer oração todo dia de manhã, eu pegava a Maria, a Nézia Hilde ia pegar a senhora.
Aí, quando chegava lá, o Edmar ia até no carro, abria a porta para mim entrar. E terça-feira, os almoços de terça-feira na casa da irmã Lourdes era bênção. Coisa boa! Jesus! O almoço da comunhão. Eu sei que um dia o Edmar disse, Zeni, vem aqui comer que nós vamos fazer uma rabada. E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, já tinha todo mundo a rabada só tinha os ossos, meu Deus, eu nunca esqueci. Ele foi pro céu me devendo uma rabada. Aí Thaís está no tempo de pagar, irmã Lourdes. É o jeito de pagar. Foi muito bom. Era assim, parece que a gente... Era uma naturalidade tão grande. A gente se sentia mais perto de mais Deus amado, através dos irmãos. Por Deus, verdade, porque o amor que existia entre os irmãos era mais aconchegante. É verdade. Eu não sei se a internet, irmã Lourdes, tá as redes sociais têm nos separado ultimamente. A gente já faz reunião online, a gente já conversa por telefone, a gente já manda parabéns pelo WhatsApp. A gente não... Antigamente, a gente ia lá na casa da pessoa, com um pedacinho de bolo. Não precisava ter festa. A gente ia. A gente ia. Todo aniversário era uma festa. Hoje parece que a internet nos conecta com o mundo e nos separa dos que estão perto, né? Verdade. E eu não sei se isso é um dos motivos, ou se é simplesmente a Bíblia mesmo, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas está diferente. A igreja hoje ela está viva, está animada. Graças a Deus, a gente ainda é uma potência. Nós estamos nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Graças a Deus. Eu não sou saudosista, mas a gente lembra muito de como era no princípio. Até porque... Só que nós estamos noutra época. Como até porque disse o trabalho que foi feito, o trabalho que foi feito antes é o que dá força hoje para fazer o trabalho que é feito hoje, né? Leva as pessoas. Um trabalho muito bom também que a gente gostava de fazer, 3 horas da tarde, nós todas lá na beira-rio. 3 horas da tarde. Suando a bicas. Fizemos um trabalho evangelístico lá na ponte, Dom Gregório, que logo que ela foi construída, muita gente usava ela para se suicidar, pulando lá de cima. E nós fizemos um trabalho lá e para a glória de Deus. Está no tempo para a gente fazer de novo. Para a glória de Deus, o Senhor deu a presença dele lá foi assim, real. Uma pessoa queria cair bem na hora que a gente ia chegando lá e a mão do Senhor foi estendida ali. E o Senhor fez maravilhas. E Ele continua fazendo. Ele é bom. Hoje as coisas estão diferentes, mas o Senhor é o mesmo. É o mesmo. E Ele continua operando milagre no meio de nós. Acho que o maior milagre hoje, irmã Luz, é a gente ver um jovem crente cantando no coral, sabe? Isso é lindo. A gente vê que hoje, por exemplo, inclusive minha convidada depois da senhora é do Círculo de Oração atual, né? Que vai ser a missionária Vânia, né? Mas a gente está falando hoje nesse tempo todo que a senhora ficou. Mas você vê hoje o Círculo de Oração cheio de mulheres jovens, né? Quando nós ingressamos, eu digo nós porque você todo tempo foi da diretoria. Quando nós ingressamos, era só senhorinha mesmo, igual eu estou agora. E nessa época eu tinha meus 40 anos, acho que não sei nem se tinha. Inclusive a gente vai mostrar algumas fotos de eventos e locais daquela época. O David Percanso, que é o nosso Masterchef, ele vai dar uma arrumada aqui. Ele vai dar uma arrumada aqui para a gente mostrar durante o intervalo do comercial, né? A gente vai para o comercial e aí ele vai mostrar um pouco do trabalho que a gente fazia. Aí daí a pouco a gente volta contando um pouco mais do nosso trabalho, tá bom? Não sai daí não, que a gente volta já, tá? 2 de maio de 2001, a concretização de um sonho entra no ar. A Rádio Cidade Esperança 105,1 FM. Uma emissora 100% evangélica, sob a direção da Assembleia de Deus em Imperatriz. Objetivo:
apoiar o crescimento da obra de Deus. Em pouco tempo, a audiência foi crescendo rápido e, indiscutivelmente, se tornou a maior audiência registrada na cidade na época. Mas além do sucesso dos estúdios da Rádio Cidade Esperança, começou também assim, fazendo história, realizando grandes shows no aniversário, no estádio. E com a caravana Cidade Esperança, a equipe empreendeu visitas em cidades vizinhas, fazendo cruzadas evangelísticas. Mas não parou por aí. A Assembleia de Deus de Imperatriz, através da Rádio Cidade Esperança, entrou no calendário da maior feira agropecuária do Norte e Nordeste, que é realizada todos os anos no Parque de Exposições de Imperatriz, consagrando um dia especial, a Noite Evangélica, chamada de Esperança na Expoimp, considerado até hoje um dos maiores eventos realizados no período da feira agropecuária, com recorde de público. E aquela que começou apenas como uma rádio em arrendamento, 4 anos depois, em 2005, tornou-se, pela graça de Deus, uma rádio própria. Isso mesmo, a primeira rádio de Imperatriz, Rádio Imperatriz 570 AM. Com a resposta de oração, passou a ser propriedade da Assembleia de Deus, uma conquista para o povo de Deus. E mesmo com tantas dificuldades, a Rádio Imperatriz, agora Cidade Esperança, chegava a lugares longínquos. Até mesmo em aldeias, onde várias pessoas testemunhavam a aceitação de Jesus através da rádio, que mesmo diante de tantos obstáculos, continuou levando uma palavra de fé, amor e esperança. Por isso, agradecemos a cada membro e aos pastores desta igreja, bem como a todos os ouvintes e patrocinadores que durante esse tempo estiveram orando, contribuindo financeiramente ou patrocinando os programas. Vocês são os responsáveis pelo sucesso dessa rádio. Uma rádio que leva alegria, entretenimento, informação, música de qualidade, pois chegamos aos mais diversos lugares através do rádio e em todo o mundo pela internet. Comunicando o amor e a bondade de Deus. E a meta é continuar crescendo, alcançando mais vidas com as boas novas do Evangelho de Cristo. FM Cidade Esperança, a rádio segundo o coração de Deus. Muito obrigado. De volta com o nosso podcast, você viu algumas imagens. Essas imagens que você viu eram de eventos feitos pelo Círculo de Oração, de visitas, de aniversário, de comemoração, de aniversário da pastora Ruth, de aniversário do pastor Raul, comemoração do Dia dos Pais, visita ao abrigo de velhos, abrigo de velho é isso mesmo, né? Visita ao leprosário, aos caminhoneiros. São eventos que a gente fazia e esses eventos, a finalidade total deles era evangelismo, porque a gente sempre trabalhou, o carro-chefe da Assembleia de Deus é evangelismo, seja jovens, sejam mulheres, seja missão, todos os departamentos, eles trabalham evangelizando. Irmã Luz Ramalho, durante a sua gestão no Círculo de Oração, ela tem um relatório ali, você pode, agora eu vou deixar você falar sobre 2014, foi o último relatório que você fez? Foi 2014? Não, né? Mas esse é um dos últimos. É um dos últimos. A Vânia tem 10 anos já? Quase isso. Quase 10 anos a irmã Vânia tem, então ela tem muita história para contar. Mais ainda. Então vamos contar.
o relatório de 2014. Você pode dizer aí quais os tipos de trabalho e quantos foram feitos? 2014, nós fizemos 33.044 cultos do Círculo de Oração. Eita! Era isso aqui no ano, viu? Durante um ano. 2014. É. E houve 1.962 decisões para Cristo. Glória, amor. Pessoas aceitando Jesus Olha como Salvador. E houve 846 reconciliações. Isso aqui é almas que depois a gente conseguia ver. Uhum. Não é só alma, não. É alma com alma com corpo. É. Alma com corpo, É verdade. 846. Só abrir um parênteses aí, o pessoal ganhei 1.000 almas. Aí tu vai ver, não tem um corpo. Não tem um corpo. Só alma. Curas divinas também. O Senhor curou muitas pessoas. 6.572. Aqui Alguma das pessoas curas a gente que vinha dar o seu testemunho de cura. Que é só aqui de na rádio cura. mesmo, vocês Aqui faziam um no programa, rádio, né? Quando você verdade. terminava o programa que fazia oração, a gente começava a receber ligação. Eu fui curada. Era muito legal. Nós tínhamos um programa de rádio com 2 horas, um programa muito bom, um programa de televisão, onde tinha um quadro, Deus ainda faz milagre. Jesus cura porque Ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre. E nós tínhamos trabalho também de libertações, pessoas que eram oprimidos, aí nós tínhamos aquelas tardes de louvor do círculo de oração e o Senhor libertando. 1.717 pessoas oprimidas foram libertas. Malu, diz hoje, a doença desse século, que é chamada depressão. Nós temos hoje muitas pessoas precisando de libertação. Muitas. Hoje nós temos, assim, eu diria o triplo do que tínhamos em naquela 2014, época, entendeu? Porque depois da pandemia, né? Depois da pandemia piorou muito. Muito. E era para ser uma coisa melhor, porque nós vivemos uma época em que morreram mais de 500.000 pessoas e nós estamos vivos. Estamos vivos. É motivo isso de era alegria. para a gente estar alegre, mas isso deixou muita pessoa depressiva. Deixou, não é? Verdade. E a gente precisa de um trabalho de libertação hoje. Mais ainda. Mais ainda. Mais ainda. Nós fizemos 26.540 visitas nos lares. Meu Jesus de Arimateia. Era um trabalho que era para aquele tempo. Para os dias de hoje, é As diferente. pessoas não têm tempo para... Para os dias de nem hoje... tem tempo para visitar, nem para receber visita. Nem para receber visita e nem para visitar. Por isso, a gente não pode se vangloriar. A gente está falando do que aconteceu. O que, como diz o pastor Raul, o que era naquele tempo hoje é diferente. Não serve para hoje. Os louvores, as irmãs ligavam. Irmã, eu quero um louvor na minha casa. Aí a gente fazia a agenda. Nós fizemos 21.180. Louvor ainda existe muito, a gente faz muito ainda nas casas. Testemunhos que... Aqui é testemunho de libertação, de problema financeiro. Nós tivemos 11.477 testemunhos de libertação. Nós fizemos trabalho nas escolas. Nas escolas é um trabalho que dá muito trabalho, mas é um trabalho bom. Nós tínhamos diretoras de escola na época que umas iam lá em casa falar, irmã Lourdes, leve as irmãs lá, porque quando as irmãs vão, faz a visita, os alunos ficam tudo calmo, tudo sossegado. Nós fizemos ainda 650 visita nas escolas. Você sabe que esse trabalho nas escolas, hoje, ele está sendo feito através da Secretaria de Evangelismo. E a gente agora vai fazer um curso de capelania universitária. Escolas, né? Eu vou fazer primeiro universitária, para a missão. Para a missão. Os universitários
nós vamos fazer um curso de missão para eles, Pra da ele, capelania, ótimo. para eles fazerem o evangelismo, Eles mesmos fazer nas escolas. Nas faculdades. O pastor Muito Jonas bom. agora já está programando e eu vou, junto com o IBAD, vamos fazer esse curso de evangelismo muito agora, bom. ainda no mês de abril. Nos hospitais, a gente visitava bem, porque tinha mais necessidade. Hoje verdade. não tem tanta. Não tem, hospital tem. Se você vai no Socorrão, é uma coisa triste. Nós fizemos 15.610 visitas. Para a glória de Deus. A Thaís olhou agora. Moço do E céu. nós ainda tínhamos os grupos de missões no lar. Nós tivemos 3.651 grupos. Olha só, que todo o trabalho do funcionava. Círculo de Oração, ele foi de uma forma expandido para outros departamentos. Hoje nós temos um ministério de missão no lar que está fazendo muito saiu- bom, com o pastor Felipe, está assim divino, fizeram já algumas Ótimo. reuniões Fizeram esse mês. aqueles curso de 2 de PG, maio. Curso de gostei. PG, eu acho muito interessante. Mas a gente já em 1915 fazia isso. Já fazia. Missão no lar, né? E também, Eusenia, a gente fazia muita festa de confraternização. Eita. Tivemos Cantores a oportunidade famosos. de trazer Gisele Gomes, Damares, Vanilda. Damares, Vanilda. Nós só temos que agradecer a Deus, porque o trabalho que seria para ser feito naquela época, o Senhor Deus nos deu condições. A nossa nossa tesouraria sempre funcionou bem, e era com as ofertas, a gente fazia também eventos que a gente pagava os programas de rádio e de televisão, e trazer os cantores, trazer os pregadores, e sempre teve com abundância, para a glória de Deus. Eu acho isso muito interessante nas mulheres. Ainda hoje, por exemplo, a Vânia diz assim, que é a nossa líder atual, a camiseta é dessa cor, o valor é esse, nós vamos cantar com essa camiseta. Meu Deus, todo mundo corre para comprar, a gente já aprendeu a ser obediente. Então a gente não foge disso aí. Ela diz, nós vamos cantar tal hino, todo mundo ensaia o hino. Mas hoje a gente já não tem aqueles ensaios presencial, né? A gente faz 2, 3 presencial, porque a gente pega o hino no celular, já né? passa, Vai só lá na congregação e finda que todo mundo canta a mesma você coisa. ver como a mídia ajuda. A mídia ajuda demais, porque música era ruim, a gente ia para ensaio. E a primeira vez que nós fizemos camiseta, meu Deus do céu, foi assim uma aventura. A Iris foi uma das pessoas que Deus usou para nos ajudar nessa primeira etapa de camiseta. A pastora Graciete também era da diretoria, também foi uma pessoa assim que trabalhou bem. Hoje a gente já espera que jeito vai ser a camiseta, que cor vai ser a camiseta, entendeu? Para a gente usar no início do ano. E foi assim uma bênção. Nunca tivemos prejuízo com camiseta, não. Porque, como você falou, as irmãs todas são interessadas, porque mulher gosta de roupa nova. Só em saber que é uma roupa nova, a gente já quer comprar. E foi assim, um trabalho que o Senhor fez. Nós tínhamos grandes festas e o objetivo de uma das festas era para Jesus batizar com o Espírito Santo, porque nosso trabalho sempre teve e ainda continua tendo objetivos, né? E nesse trabalho o nosso convidado foi o pastor José Fernandes da Bolívia, não é de Goiânia não, da Bolívia. Não sei se você lembra dele. Lembro. E ele começou a pregar e começou a chamar as pessoas para ser batizado. E assim, rapidinho, Jesus batizou 150 pessoas com o Espírito Santo num culto. Mas também foi muito tempo orando. Nós passamos 3 meses em oração, jejum, e o Senhor operou. Outro culto que foi tremendo, quem pregou nele foi até o pastor Hildo Cavalcante. Nós trouxemos para cantar Shirley Cavalhais. Eita! Deus, que culto bom!
E nesse dia, Jesus salvou 50 almas. Com o corpo. Com o corpo, não sei. Mas só em... A gente não vê os 50, mas vê algumas pessoas que naquele dia aceitaram Jesus, se converteram a Jesus Cristo. Então, assim, trabalhos bons. Fomos para o Rio de Janeiro. A do Rio de Janeiro foi ótima. Participar de congressos lá, o Clébio Bandeira era o pregador. O Wilton Barbosa cantou. O Wilton Barbosa cantando. Que experiência aquela, né, Malu? Experiência grande. Primeiro assim, entramos numa favela. Da saída, não Na foi? saída entramos numa favela, né? E quase que céu. quebraram o ônibus da irmã Lourdes Ramalho, a irmã Lourdes Bandeira, orando, elas batiam o pé, não tinha diabo não tinha diabo no mundo que chegasse nem perto, moço. Até o motorista descobria a saída. Foi muita Agora, experiência. A experiência daquele congresso, você que está ouvindo, foi muito interessante. Porque era um ônibus cheio de irmãs, de Imperatriz, a irmã Lourdes, eu estava lá. E tinha a moça lá do congresso que ela vinha sempre, chegava, irmã Lourdes, comigo. Eu dizia, eu não sou a irmã Lourdes. Era engraçado. A irmã Lourdes é aquela ali. Aí depois rodava, virava, ela chegava, irmã Lourdes. Aí eu não Tudo sou que a ela irmã queria Lourdes. saber, ela ia para a irmã Lourdes. Eu sou a irmã Lourdes. Irmã Lourdes é aquela ali. Ela ia para mim, porque eu era a irmã Lourdes. Bom, na hora do almoço, muita gente do Rio de Janeiro, Belfort Roxo, não sei o quê. Era muita gente. Muitas caravanas. A fila era grande, eles atendiam rápido, né? Tinha 3 filas para o almoço. Aí eu estava lá na fila com a irmã Lourdes. Aí lá vem a moça, irmã Lourdes, vem aqui, a senhora não vai ficar nessa fila. Aí a senhora vai comer lá dentro. Eu fui e entrei, né? Não disse aquela que é a irmã Lourdes, não. Ela não quis dizer que não era. Eu entrei, sentei, peguei a minha comida. Quando eu coloquei a minha comida, eu chamei a moça, ei, eu não sou a irmã Lourdes. Irmã Lourdes é aquela. Tudo foi festa. Aí a moça foi lá e chamou a irmã Lourdes. E eu de carona de irmã Lourdes. Mas que festa maravilhosa. Festa maravilhosa. Né? Tivemos a oportunidade de passear com as irmãs no Rio de Janeiro. Cantar. Tivemos outra viagem que nós fomos para Fortaleza. De Fortaleza fomos para Crato. Moço foi do céu. assim, para Salinas também. Nós fazemos viagem de lazer missionária. Missionária, no Rio, a viagem que nós fomos para Salinas, a gente foi várias vezes. Mas uma das, eu lembro que a irmã Dadá e outra irmã estavam lá juntas. Aí olharam, viram um casal assim longe e articulando assim. Aí elas foram lá. E elas já sentiram, o Senhor já revelou para elas. E quando chegou lá, o casal estavam em atrito e eles iam se separar e a mulher não queria separação e estava um atrito feio. E Deus usou elas e elas falaram de Jesus, oraram e eles se reconciliaram para a glória de Deus. Mas eu estou sentindo falta do glória. Glória! E quando era na praia, quando dava 6 horinhas, a gente cantava, o coral cantando. Foi só alegria. Bom, só alegria. Irmã Lourdes, de todo esse trabalho que a senhora fez, eu digo a senhora fez porque o líder que é o responsável, né? A senhora teve muita ajuda, a senhora teve uma excelente diretoria, mas é o que eu digo, a visão de Deus é para quem está à frente do trabalho, entendeu? Como diz o pastor Raul. Então, de todo esse trabalho que a senhora fez, qual que a senhora diria que foi o que a senhora mais gostou de fazer? E qual que a senhora diria esse foi o mais doloroso? Euseni, o que eu mais gostava de fazer eram as vigílias, que ainda nem falei. Nós fazemos lá no IBAD. Começava às 11 horas da noite e terminava às 5 horas da manhã. 5 horas da manhã a gente encerrava e servia um gostoso café. Café da manhã muito bom. Porque naquelas vigílias era lotado lá. E Deus fazia coisa. Deus fazia milagres, milagres. Eu lembro que a irmã Nazaré, ela hoje é pastora, o seu esposo hoje é pastor João Carlos. Ela era coordenadora na época da área Tribo de Zebulon, que hoje é do pastor Hildo Cavalcante. Hildo Cavalcante. Hoje é Vale de Bênçãos. Vale de Bênçãos, Ministério Vale de Bênçãos. exatamente.
e ela levava muitas mulheres, era de longe. E a glória do Senhor era presente, presente. A Carlinha, filha dela, era adolescente, mas pensa na adolescente que cantava. E ainda hoje canta. Ainda Encontrei ela hoje essa canta. semana passada. E prega, Prega. ficou uma bênção. E uma das primeiras vigílias que mais me marcou, porque nós fomos para esta vigília com o objetivo de adorar ao Senhor. E quando nós chegamos lá, o Espírito Santo, assim, que falou comigo, 100 hinos. Aí que eu falei para as irmãs, nós vamos cantar hoje 100 hinos. A glória de Deus encheu ali o IBAD, que só era irmã dando glória, aleluia, glória a Deus. E para a glória de Deus, eu fico pensando, como foi? Eu só sei que nós cantamos 100 hinos. E adorava ao Senhor, cantando, orando. Não tinha as grandes pregações, porque o nosso objetivo era louvar e orar. Nossas vigílias É como se a senhora tivesse oração. 1000 carneiros e dissesse, eu vou matar essas 1000 ovelhas aqui para chamar a atenção de Deus, como Salomão. Como eu Salomão, quero chamar a atenção de Deus. Vou cantar Foi, 100 hinos, eu verdade. vou chamar a atenção de Deus. Olha, Chamou, né? foi assim maravilhoso. Cada vigília era melhor do que a outra. A irmã do pastor Geraldinho, a Dinda, a gente chamava Dinda, né? A Dida. A Dida, é. Do Ibade. Ela que era responsável pelo café da manhã. Quando dava 5 horas, ela chegava. Irmã Lourdes, minha amada, tá pronto. Tudo pronto, para a glória de Deus. Euseni, foi muitas pessoas que nos ajudou, sabe? Mas eu quero saber qual o trabalho que a senhora fez que foi mais doloroso. Minha irmã, parece que... Porque tem aquele que, oh meu Deus, para que eu comecei? Por que eu vou fazer esse? Onde que eu vou deixar? Meu Deus, Euseni, parece que foi tudo bom. Parece que foi tudo bom, para a glória de Deus. Eu quero mandar um beijão, um abraço para a irmã Maria Olívia, viu? Olha, foi com ela que eu aprendi. Uma das nossas primeiras presidentes do Ciclo de Oração, né? Primeiro foi a irmã Maroca Moreira, depois foi a irmã Maria Olívia, muito tempo, e eu quero mandar um abraço para você. Depois da Maria Olívia já foi a senhora, não, né? Foi a Não, Domingas? Depois não, teve, Clarice? Teve mais algumas teve pessoas. Clarice, Domingas. Teve Clarice. Por último, foi a Domingas. A Domingas. E um beijão para você, irmã Domingas, você é especial para mim, mora também no meu coração, como mora a irmã Maria Olívia, como mora a irmã Clarice, não. Clarice morreu. É outro nome. Eloísa. A todas as presidentes que passaram, vocês são realmente um instrumento de Deus, foram instrumento de Deus para me abençoar. Quando chegou na minha mão, eu já tinha aprendido muita coisa boa. Chegou na mão da avó e a avó já estava de boa, navegando. Só que teve que começar outra história, porque foi outro povo, foi outro tempo, né? E quando nós começamos, eram muitas senhoras de idade, mas quando nós saímos no ciclo de oração, a juventude as já mulheres estava jovens com estavam. 2.000 mulheres jovens cantando no coral. Hoje deve ter umas 4.000. No mínimo. No mínimo. Mas, olha, era de chamar a atenção, o empenho daquelas mulheres. Muito obrigada mesmo, irmã Graciete, irmã Ruth Ribeiro, sempre estava ali na hora. Festa boa era o aniversário da irmã Ruth, que era feita. Ela estava pronta para nos ajudar. O aniversário da irmã Ruth, a gente amanhecia o dia já lá, com um café era outra da manhã. Festa. O aniversário da Ruth era outra festa. A igreja fazia uma, a gente fazia outra. Era festa, a gente ia para a casa dela. Foi muito bom. Quando você disse que todo o trabalho, para a senhora não teve trabalho ruim, bem aí a gente vê a mão de Deus. Porque cada trabalho que você fez com amor. Você fez dando o melhor de você. Deus se fazia presente, sabe? Você fazia o que Deus te inspirava a fazer. E aí você ia entregando o seu melhor. E
O Percance ali está entregando para nós o melhor, um desenho animado muito bom. Vai dar certo. E eu louvo a Deus pela sua vida, irmã Lúcia. A senhora é inspiração Irmã para as Euseni, mulheres. Eu só quero agradecer a Deus. Você foi uma pessoa que nos ajudou muito. A irmã Nezeil disse, eita, mulher de valor. Maria Bandeira. Maria Bandeira está em Belém. Mas vez em quando ela vem aqui. A gente podia fazer uma visita para ela. Vamos né? lá em Belém. Vai ter uma festa lá de mulheres. Olha! Não sei se ainda dá tempo a gente ir, mas vale a pena, né? Ah, a Thaís tem carro, eu tenho. A gente pega o carro e chega lá rapidinho. Rapidinho. Tem 3 passageiros aqui. Bota mais um, tá uma benção. A irmã Antônia Salazar. Que fez aniversário ontem. Fez aniversário ontem. Dia Parabéns, 13. viu, minha amada? Você é uma bênção de Deus na nossa vida. Nos ajudou. Foi uma professora para nós. Queremos te trazer aqui, lá em casa, para nós. Tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho daquele que a Por senhora gentileza, gosta. me inclua nessa visita. Aí o Zeni vai estar, Nessa viu? visita estarei lá. Ela vai estar. Me coloco à disposição. Foi assim, momentos bons. Eu só tenho que louvar a Deus. O meu amado partiu para a glória, nós estávamos nesses trabalhos, mas o Senhor não me abandonou, nenhum momento. Eu só tenho que agradecer a Deus. Talvez se eu não tivesse envolvida nesse trabalho, eu não teria aguentado a dor da separação. Mas muitas mulheres oraram por mim, me abençoaram e nós continuamos firmes. Aí estamos firmes ainda, até Jesus voltar. Falou, seu amado partiu para a glória. Uma das coisas mais bonitas, quando o amado da irmã Lourdes partiu para a glória, foi no dia que era o sepultamento dele, aconteceu um sinal no céu. Assim, tipo Deus dizendo, estou abrindo a porta para te receber. Era um dia normal. De repente, em volta do sol, fez aquele círculo, a coisa mais linda, todo mundo viu, foi uma coisa visível em cima da Jerusalém. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. É uma morte bonita, dá até para você glorificar a Deus. Quando aconteceu o acidente, uma das minhas filhas estava com ele, e ela, naquele momento de dor, só ela e ele, ela foi e olhou para o céu e pediu, Senhor, se é a tua vontade que está acontecendo, fez lá a oração, mostra um sinal no céu, se tu estás conosco. E o sinal no céu o Senhor mostrou no dia do velório. E então nós só temos que agradecer, porque este Deus é Deus soberano. Quero agradecer, Euseni, aqui, o pastor Raul, a missionária Ruth, pela oportunidade que eles me concederam de ficar esse tempo todo fazendo com amor, com alegria, o trabalho do Círculo de Oração. Eu entreguei porque eu tive um problema na vista, já estava perdendo a visão deste olho e tive que ir para São Paulo para fazer o tratamento. E só o tratamento foi 2 anos. Aí não podia ficar indo e voltando, porque eu tinha médico todo mês, não dava para ficar para lá e para cá. Aí eu resolvi ficar lá e depois de 2 anos de tratamento, a minha visão melhorou, mas não sarava. Foi sério demais. E aí eu fiz um pedido para o Senhor, que eu queria ser curada. Aí eu cheguei lá, nós nos congregávamos com o pastor Elias, a irmã Sueli, a esposa dele, eu contei para ela e eu disse, eu quero ser ungida. E fui na frente, mas antes de eu ir, eu disse, Senhor, se tu me curares, eu volto para a Imperatriz. Eu procurei ser uma coisa mais difícil para mim fazer. Eu volto para a Imperatriz. E para a glória de Deus, o Senhor me curou da minha visão, enxergo bem, para a glória de Deus. O problema não voltou e nem vai voltar. Em nome de Jesus. Foi o Senhor quem me curou. Aí depois que eu fui curada, teve que cumprir o voto. Eu tive que cumprir o voto. Foi por isso que eu voltei para a Imperatriz. Senão eu tinha ficado lá, porque lá já morava uma filha minha, casada, estava morando lá. E tinha minhas irmãs que moravam em Goiânia.
mas o Senhor cumpriu e eu tinha que ser grata a Ele. Pois não é que foi tão bom eu ter voltado para a Imperatriz? Irmã Lourdes, foi uma bênção de Deus. Eu queria que você falasse agora, desse um conselho para essas mulheres, porque a senhora sabe que, apesar de hoje o Círculo de Oração ser um gigante, né? Mas ainda tem muitas mulheres que não participam. Elas não tiram tempo para estar na oração de manhã, não tiram tempo para estar no culto do Círculo de Oração e nenhum dos trabalhos realizados. Eu queria que a senhora, porque a senhora tem experiência, tem vivência, tem história, eu queria que a senhora falasse para essas mulheres, desse o conselho da irmã Lourdes para essas mulheres que estão em casa agora. Olha, irmã, você não sabe como você está perdendo. A mulher que tem coragem de servir ao Senhor com alegria é uma mulher abençoada. E nós é quem fazemos o nosso tempo. Na época, eu tomava conta das 4 farmácias e era esposa para cuidar do marido, para cuidar da casa, para administrar essas 4 farmácias. Mas o Senhor me abençoou tanto que todo dia a Euseni chegava lá em casa de carro, com a Maria Bandeira, eita lindeza, com a Nezeilde, e íamos para as congregações. E eu louvo a Deus que as congregações tinham bastante mulheres. Algumas que tinham menos, mas a maioria tinha muito. E naquele tempo, as mulheres já trabalhavam fora, igual hoje. Então, você que já está na terceira idade, aproveite para estar na casa do Senhor. Aproveite para servir a Deus, para você ser instrumento de Deus na casa do Senhor. Só a sua presença ali, já as irmãs já se sentem abençoadas, porque você está ali para dar um apoio para elas. Não tem coisa melhor do que você começar o dia de terça a sexta na casa do Senhor. É apenas 1 hora. Irmã Vânia, que Deus te use cada dia nesta grande obra que o Senhor Deus tem te colocado. E continua firme, porque a vitória é nossa. E parabéns pelo trabalho que Deus tem concedido que você faça junto com as mulheres guerreiras posicionadas para fazer com alegria a obra do Senhor Jesus. Irmã Lourdes, muito obrigada que você esteve aqui, contando um pouco da história do Círculo de Oração da Assembleia de Deus de Imperatriz. Esse programa é Voz da Assembleia de Deus, nós estamos resgatando memórias. Amém. A irmã Lourdes faz parte da família Rocha, porque era casada com a irmã Rocha, e a gente tem uma dívida de gratidão com a família Rocha e Bandeira, porque eles é que chegaram aqui trazendo a Assembleia de Deus para a Imperatriz, e nesses 74 anos de Assembleia de Deus, nós estamos resgatando essa história. Nós conversamos com a sua sogra, a irmã Maria José, que coisa linda. Presente de Deus para nós. Com a irmã Elza Bandeira, que também já fez parte, com o pastor Raul, que é história viva, né? E a gente está resgatando esse povo para contar essa história. Mas a gente também está trazendo a história atual, porque a história da Assembleia de Deus tem passado. Ela não para. Ela tem passado, mas tem presente, e com certeza um futuro glorioso. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada pela sua disposição de ter vindo conversar conosco, viu? Eu que quero agradecer, Euseni, por este convite tão bom. Perto de você, todo mundo é alegre, todo mundo é feliz. Isso é bom. Que Deus te abençoe ricamente. Amém. E eu louvo a Deus que eu estou de volta na minha cidade amada, congregando fazendo programinha de rádio. Fazendo meu programinha de rádio. Obrigada, pastor Raul, obrigada, irmão Samuel, obrigada, meu diretor Wesley. E é bênção do céu. E agradeço a Deus pela vida da minha filha Thaís, que mora comigo, cuida de mim, me leva para onde eu preciso ir e sempre está disposta. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando. Deus deixa um lá no Mato Grosso, deixa um em São Paulo, mas não tira muito de pertinho, né? Muito obrigada, Euseni, que você continue florescendo cada dia.
Glória a para a Deus. glória do Senhor. Estou aqui à disposição do meu Senhor. Muito obrigada, amada. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro com mais um programa, podcast Voz da Assembleia de Deus. Essa voz, que a Voz da Assembleia de Deus não é só um programa de TV, nem só um programa de rádio. A Voz da Assembleia de Deus ecoa através de mulheres, todos os dias na congregação, orando pela família, pela igreja, pela nação. Também através de pastores que cuidam de ovelhas. A Voz da Assembleia de Deus são os mais de 600 missionários em 41 nações, em 10 estados brasileiros, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e mantidos pela SEMAD, sabendo que a SEMAD somos todos nós, porque enquanto uns estão à frente no campo de batalha, nós estamos aqui, intercedendo por eles e mantendo-os financeiramente. Se você nem intercede, nem mantém financeiramente, está fora do projeto. Então corre, ainda tem vaga, entra nesse projeto e vamos fazer o reino de Deus ser difundido a todas as criaturas. A Voz da Assembleia de Deus também, eu costumo dizer que é a Rádio Cidade Esperança, que tem 24 anos, 24 horas por dia no ar, anunciando Jesus. Em locais que eu nunca vou chegar, em locais que eu sequer imagino que exista. Mas os hinos que nós tocamos aqui, as mensagens que são pregadas através da Rádio Cidade Esperança, elas alcançam vidas, trazem essas vidas aos pés da cruz. Então, todas as pessoas são abençoadas através da Rádio Cidade Esperança, e essa é a Voz da Assembleia de Deus. E você está sendo convidado a ser também Voz da Assembleia de Deus. Paz do Senhor, até nosso próximo encontro. Tchim, tchim.